Por trás desses olhares exaustos, existe a dor de saber que a juventude não volta mais. Esta não é apenas uma Copa do Mundo. É a despedida final das lendas dessa geração. Bem-vindo ao documentário definitivo sobre o fim de uma era. Isso é Global History, fatos sobre tudo e sobre todos. Houve um tempo em que o futebol não era dominado por estatísticas frias ou robôs táticos de bilhões de dólares. No início dos anos 2010, o mundo testemunhou o nascimento de lendas. O tempo corre, e ele não se importa com legados. Em 2026, a juventude acabou. O que você está prestes a ver não é apenas uma busca por um troféu. É o último suspiro físico de uma geração inteira jogando contra o próprio relógio. As luzes dos estádios americanos escondem uma realidade fria. O auge técnico desses homens já ficou no passado. O que as câmeras vendem como genialidade hoje, na verdade, é o esforço hercúleo de corpos que clamam por descanso. Cada drible, cada arrancada no gramado não é mais um ato de pura espontaneidade. É uma batalha dolorosa contra a biologia. A engrenagem do marketing quer que você acredite que eles são super-heróis imunes ao tempo. Mas o departamento médico conta outra história. Os minutos que antecedem o jogo são preenchidos por anestésicos, bandagens compressivas e o fantasma de uma lesão definitiva. Eles sabem que o próprio corpo virou uma bomba-relógio, e cada tempo regulamentar de 45 minutos pode ser o último capítulo de suas vidas. O mercado bilionário do futebol precisa manter a farsa dos atletas invencíveis para proteger patrocínios e direitos de TV. Mas a realidade por trás das portas fechadas é assustadora. São infiltrações pesadas antes do aquecimento e tratamentos de choque no vestiário para mascarar articulações desgastadas. O medo de um colapso muscular em rede mundial é o pesadelo secreto que acompanha cada um deles até o apito inicial. Desconecte-se do barulho da torcida por um segundo e encare a realidade. O encerramento desta Copa marca o fechamento de uma era dourada. A grande dúvida que fica no ar não é se surgirão novos craques, mas se a engrenagem bilionária do futebol moderno vai permitir que eles tenham alma. Em um mercado que exige atletas de laboratório e robôs táticos para alimentar direitos de TV e patrocínios, o dia seguinte ao fim deste torneio pode ser o primeiro dia de um esporte gigante em números, mas órfão de sua própria essência. Diante desse cenário, as perguntas que ecoam são inevitáveis. Quem são os novos rostos promissores dessa nova era? Será que a Copa do Mundo perdeu de vez a sua essência? E a maior de todas as ilusões: será que algum veterano vai conseguir encerrar sua carreira com chave de ouro e levar a taça para seu país? As respostas parecem incertas, mas o verdadeiro vencedor dessa dança já foi definido antes mesmo do primeiro apito. Fique até o final e nós vamos revelar. Pela primeira vez na história, o coração do futebol bate em 3 territórios simultâneos. Estados Unidos, México e Canadá abrem suas portas para a edição mais colossal de todos os tempos. O novo modelo quebrou as antigas fronteiras e agora conta com um verdadeiro exército de 48 seleções disputando a mesma taça de ouro. O mundo vai parar para ver equipes como Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão pisarem no gramado sagrado de uma Copa do Mundo pela primeiríssima vez. O mundo do futebol nunca foi tão vasto. Mas não se engane,
O torneio pode ter crescido, as vagas podem ter aumentado, mas o peso da camisa e a mística da tradição ainda ditam as regras do jogo. A taça não aceita qualquer dono. Em exatos 96 anos de história, atravessando 22 edições concluídas, o troféu mais cobiçado da humanidade repousou nas mãos de apenas 8 nações. Uma elite absolutamente restrita. Na base dessa pirâmide de gigantes, a Espanha e a Inglaterra carregam o orgulho de um título mundial cada. Um passo acima, a tradição sul-americana e o talento europeu se encontram. Uruguai e França somam 2 conquistas históricas. Avançando, vemos a Argentina ostentando suas 3 estrelas no peito. No seleto grupo dos tetracampeões, a precisão da Alemanha e o fanatismo da Itália dividem o segundo lugar com 4 taças. E lá em cima, olhando todos do ponto mais alto, no topo isolado e inatingível do esporte, o Brasil continua sendo a única seleção pentacampeã do planeta. Só que, por trás do romantismo das bandeiras e da emoção das arquibancadas, existe uma engrenagem fria operando em velocidade máxima. O que talvez você não saiba é a verdadeira escala absurda que esse evento atingiu. Preste atenção nos fatos que não aparecem nas transmissões comuns. A explosão de jogos. A Copa pulou dos tradicionais 64 para assustadores 104 jogos. É um aumento surreal de quase 40% no volume de partidas, transformando este torneio na maior e mais exaustiva maratona televisiva já vista. A nova etapa do mata-mata. O funil ficou muito mais longo. Foi criada uma fase inédita, os 16avos de final. Agora, para erguer a taça, as seleções finalistas precisarão sobreviver a uma verdadeira odisseia de 8 jogos no total, e não mais 7. O corpo humano vai ser testado além do limite. O faturamento recorde. A FIFA projetou arrecadar a cifra astronômica de 11 bilhões de dólares apenas neste ciclo, consolidando esta edição, de forma definitiva, como o evento mais lucrativo da história do esporte mundial. O recorde absoluto de público. A expectativa oficial é vender mais de 5 milhões de ingressos, pulverizando com facilidade a marca histórica que pertencia justamente à última vez que os Estados Unidos sediaram a Copa, em 1994. O impacto nas cidades sede. Estimativas de mercado apontam que as metrópoles que receberão as semifinais e a grande final, como Nova York, Nova Jersey e Dallas, terão um impacto econômico direto na casa dos 2 bilhões de dólares cada, movimentando turismo, hotelaria e consumo em níveis que beiram o inexplicável. Tudo isso ganhou essa proporção titânica impulsionado por um fator essencial. Há quase 20 anos, uma safra de jovens extraordinários, na época desconhecidos, surgiu para reescrever o que o mundo entendia por futebol. Mas para a gente embarcar nessa máquina do tempo e ver o surgimento desses gênios do futebol, eu preciso saber se você está com a gente nessa jornada. Deixe a sua inscrição aí embaixo. É rápido, mas para a nossa produção, vale ouro. Já se inscreveu? Maravilha! Então apague as luzes porque a fita do passado vai começar a rodar. Para entender o peso desse adeus na Copa de 2026, nós precisamos voltar ao ponto zero, ao momento exato em que a trindade que monopolizou o esporte pelas últimas 2 décadas começou a dominar o planeta. A origem de Cristiano, Messi e Neymar. A nossa viagem começa cruzando o Atlântico, direto para as ruas íngremes da Ilha da Madeira, em Portugal. Foi lá que a obsessão em forma humana começou a ser forjada. Cristiano Ronaldo não nasceu um superatleta predestinado. Ele era um garoto magricela de uma família humilde, que ajudava a varrer as ruas da sua vizinhança. Aos 12 anos, tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Deixou sua casa para tentar a sorte na base do Sporting, em Lisboa. Ele chorava todos os dias, sozinho, lidando com o preconceito pelo seu sotaque forte e pela saudade de casa. Quando foi lançado ao mundo pelo Manchester United, o cenário não era menos brutal. Ele apanhava sem piedade dos zagueiros veteranos da Premier League, que não aceitavam os dribles daquele garoto franzino. Mas foi ali que algo estalou na mente de Cristiano. Ele decidiu que não seria a vítima.
Ele transformou a dor e a raiva na maior ética de trabalho que o esporte já viu. Trancava-se na academia, treinava até o anoitecer. Ele reconstruiu o próprio corpo e a própria mente, repetição após repetição, até se transformar em uma máquina implacável, desenhada para quebrar todos os recordes da história do futebol. A milhares de quilômetros dali, no asfalto quente de Rosário, na Argentina, a história escrevia um roteiro completamente diferente. Se em Cristiano o mundo viu o suor extremo, em Lionel Messi testemunharia a genialidade silenciosa. As fitas VHS borradas do Newell's Old Boys já mostravam uma aberração. Um garoto minúsculo que driblava meninos com o dobro do seu tamanho, com a bola quase magnetizada ao pé esquerdo. Mas Messi vivia um drama cruel e invisível. Ele enxergava o jogo em câmera lenta, mas o seu próprio corpo se recusava a crescer. A diferença física para os outros meninos ficava cada vez mais assustadora. Foi preciso que o Barcelona fizesse uma aposta cega, cruzasse o oceano e garantisse o futuro daquele garoto assinando um contrato num simples guardanapo de papel em um restaurante. O que aconteceu depois da sua estreia foi a aniquilação de todos os sistemas defensivos conhecidos pelo homem. Sem precisar de força bruta, usando um centro de gravidade baixíssimo e uma inteligência alienígena, Messi hackeou a física do jogo. Ele destruía as táticas mais complexas da Europa, muitas vezes apenas caminhando em campo. Enquanto os dois gigantes já se formavam na Europa, o Brasil fabricava na Baixada Santista o herdeiro do caos. Neymar Júnior não foi criado em academias táticas de laboratório, mas no futsal frenético de piso duro e na desobediência pura. Ele era um menino tão magro, tão subnutrido e leve, que cada vez que sofria uma falta, os técnicos temiam que ele tivesse se quebrado ao meio. Em 2010, veio a explosão. O moicano, os dribles inexplicáveis, estádios lotados no Brasil inteiro apenas para ver um adolescente jogar. Mas o peso nas costas dele era desumano. Aos 17 anos, ele carregava a pressão midiática absurda de ser o novo Pelé e de resgatar sozinho a magia perdida da seleção brasileira. Em um futebol europeu que se tornava cada vez mais físico e violento, os defensores caçavam Neymar. E a resposta dele não foi ficar mais forte na academia. O drible foi a sua arma de sobrevivência. Ele se tornou o último grande artista a peitar o engessado sistema europeu com o autêntico futebol de rua. A prova viva de que o improviso ainda podia reinar contra as táticas de xadrez. Todo mundo conhece os troféus e os bilhões que esses três movimentaram. Mas existe um detalhe obscuro. Se Cristiano, Messi e Neymar fossem crianças hoje, eles simplesmente seriam reprovados e sumariamente descartados. Nenhum deles passaria. Mas antes de você descobrir qual é o detalhe que poderia ter impedido o surgimento do nosso trio, nós precisamos dar um passo ao lado. Temos que lembrar dos outros gigantes que também forjaram essa geração. Estamos falando de uma elite que escreveu a própria história a ferro e fogo. Vemos a maestria inesgotável de Luka Modric, o maestro que desafiou a lógica do tempo. Foi o único homem capaz de quebrar a hegemonia de bolas de ouro do nosso trio sagrado e carregou a modesta Croácia em suas costas até o topo do mundo. A precisão cirúrgica de Kevin De Bruyne, o motor da Bélgica e o cérebro mais brilhante do futebol contemporâneo, capaz de enxergar espaços no campo que nem as câmeras de TV conseguem captar. O torneio também será o palco de despedida da revolução feita por Manuel Neuer, o homem que não apenas defendeu a meta da Alemanha, mas reinventou a posição de goleiro para sempre. E o que dizer da mística absurda de Guilherme Ochoa? Um jogador que a cada 4 anos aciona um interruptor e se transforma em uma muralha assustadora, virando o pesadelo dos maiores atacantes do planeta com a camisa do México. Teremos os últimos lampejos da classe pura de James Rodrigues,
o clássico camisa 10, que insiste em manter vivo o romantismo sul-americano ditando o ritmo da Colômbia. E o instinto letal de Harry Kane, que carrega nos ombros o peso sufocante de tentar devolver a glória para a Inglaterra. Eles não precisaram mendigar pelos holofotes do mundo. Eles construíram seus próprios impérios. São gigantes inquestionáveis que não viveram à sombra de ninguém e que agora, com o corpo cobrando o preço de tantas batalhas, marcham de cabeça erguida para o ato final. Mas o futebol não perdoa. Nem todos os gigantes ganharam uma última dança. Lewandowski caiu precocemente com a Polônia, e Griezmann sequer foi convocado pela França. Para eles, a jornada mundial terminou de forma silenciosa. Lembra do segredo? A verdade inconveniente que a indústria do futebol moderno tenta esconder é que ela mesma teria assassinado a carreira dos 3 maiores jogadores do nosso tempo. Mas lembra daquele detalhe no início da trajetória de Cristiano, Messi e Neymar que eu mencionei? Hoje, o mercado virou uma fábrica implacável. As peneiras exigem atletas com biotipos de robôs. Garotos altos, extremamente fortes e mapeados por GPS desde os 10 anos de idade. Mas se voltarmos no tempo e aplicarmos as regras de 2026, nossa grande trindade teria sido sumariamente descartada nas avaliações físicas. Por quê? Porque aos 15 anos de idade, Cristiano Ronaldo sofria de uma taquicardia tão grave que, sem uma cirurgia a laser, seu coração não suportaria o esporte profissional. Lionel Messi tinha uma deficiência severa de crescimento. Sem um tratamento caríssimo de injeções diárias de hormônio, ele seria engolido pela exigência física do esporte. E Neymar, na base, era considerado um garoto subnutrido, tão franzino que os médicos e treinadores temiam que ele fosse quebrado ao meio na primeira dividida séria. Mas essas anomalias médicas superaram as estatísticas apenas para, anos mais tarde, caírem em outra armadilha. A maior ironia está na internet. O mundo chorou com os vídeos da convocação. Mas será que foi surpresa? A realidade vai além do teatro. Antes do primeiro apito, o roteiro das lendas já estava escrito por um plano bilionário. Fique até o final e você vai entender que a presença deles em 2026 vai além do futebol. Um plano bilionário onde esses gigantes são apenas peças de um tabuleiro assustador. Enquanto os gigantes preparam o terreno para o adeus, os novos rostos já estão prontos para assumir o controle do espetáculo. O mundo agora só fala nas novas máquinas criadas para reinar. Vemos a velocidade avassaladora de Kylian Mbappé, a fome implacável de gols de Erling Haaland e a ousadia imparável de Vinícius Júnior. Eles são os novos fenômenos, blindados pelo marketing e prontos para herdar o topo do mundo. A engrenagem do futebol nunca para de girar e a coroa já procura um novo dono para as próximas décadas. Deixa aqui nos comentários, qual dessas estrelas dominar o futebol a partir de agora? Ou se você acha que o próximo dono do mundo nem está nessa lista. Lembra que lá no início nós dissemos que o verdadeiro vencedor dessa dança já tinha sido definido antes mesmo do primeiro apito? Pois bem, a verdade é que a expansão da Copa para 48 seleções e 104 jogos nunca foi para incluir mais países. Foi uma armadilha corporativa, calculada para espremer a última gota de energia desses veteranos. Eles são os fantoches mais caros da história, escalados apenas para prender os olhos do mundo e validar um espetáculo inflacionado. O sistema sempre soube que o físico dele se degradaria sob essa carga absurda ao longo do tempo. Mas os engravatados não se importam com a saúde das lendas ou com o romantismo do adeus. Eles precisavam desses gigantes em campo, no limite de suas forças se fosse preciso, para alcançar uma meta escandalosa. O alvo nunca foi a taça, sempre foi o bolso. O adeus dos maiores nomes do século foi usado como isca para bater o recorde absoluto de 11 bilhões de dólares em faturamento. No final das contas, o grande vencedor que definimos lá atrás não é uma nação, mas sim o próprio sistema. E os heróis que você idolatra são apenas escravos de luxo, de uma máquina que lucra com o sacrifício final deles.
Entre a emoção, a torcida, a garra, o amor e a raiva, existe um combustível invisível que financia e movimenta tudo isso. Se não fosse pelo dinheiro, o tamanho dessas histórias jamais existiria. Mas agora, com o cenário montado e os bilhões garantidos, a única pergunta que resta é: quem vai ficar com a glória final? O tabuleiro está pronto e o sacrifício final começou. Deixa aqui nos comentários, de qual dessas lendas você vai sentir mais falta quando o torneio acabar? E quem você aposta que realmente vai levar a taça para casa? Produzir conteúdos com essa profundidade só faz sentido porque temos um público que rejeita o raso e exige a verdade. Se você valoriza essa perspectiva, inscreva-se e junte-se à nossa missão.